Olha, eu normalmente começo os meus vídeos tentando exaltar a coisa que eu irei abordar, mas nesse caso, não tenho que ser exaltado, até porque se refere a um caso criminal. Para ser mais específico, é de um caso onde é abordado o maior medo de qualquer mulher, ou se acabou acontecendo com ela, é o maior trauma possível que uma mulher poderia sofrer. Então já fica o alerta de gatilho de antemão, e quem é mulher já deve ter entendido o meu ponto de vista, e eu peço desculpas por não falar de forma explícita. Sabe como funciona o YouTube, né? E caso você queira continuar comigo, o vídeo de hoje tem um clima mais pesado, tanto que eu nem colocarei musiquinha, pois não quero dar a menor brecha para minimizar o tema que é sério. Então se ajeita aí e vamos falar do jogo 177. Antes de falar sobre esse jogo, precisamos entender o que estava por trás dele, e para isso, precisamos falar da empresa que desenvolveu o 177, que é a DBSoft. A DBSoft é uma empresa de jogos que foi fundada no ano de 1980 no Japão, e o seu primeiro nome era Computerland Hokkaido Company, mas ainda no seu primeiro ano, essa empresa acabou se mudando para Sapporo City, onde ficou até o fim de suas atividades. Um adendo aqui sobre essa empresa, tem algumas fontes que divergem sobre o ano em que ela fechou as portas. Tem fonte que fala que fecharam ainda na década de 80 e outras até mesmo falam que foi em 2001, mas a grande verdade é que não sabemos a data exata, mas ela fechou para o bem de todo mundo. E continuando com a história da DBSoft, ela mudou o seu nome para que eu acabei de falar no ano de 1984, e durante esse período, eles desenvolveram jogos normais para os consoles de 8 bits, e os consoles que eles faziam jogos eram para o Nintendinho, MSX e o PC 8801, que era o computador feito pela empresa NE, e esse último eu quero que você memorize bem, pois foi aí em que as portas do inferno foram abertas. Mas falando sobre os jogos normais, os jogos em si não tem nada demais, nenhum jogo era algo revolucionário, tanto que a empresa é muito mais lembrada por ter envolvimento com o jogo 177 do que pelos seus outros jogos, e isso se deve ao fato desses jogos serem simples demais ou de ter personagens que têm o mesmo carisma de uma pedra, mas quem é aficionado em mídias alternativas consegue achar esses jogos para poder jogar. E se você prestou atenção no que eu falei agora há pouco, eu falei que a DBSoft tem envolvimento com o jogo 177 e que não foi a desenvolvedora. Isso significa que ela foi a publisher do game ou algo do tipo? Não. E para isso, preciso apresentar a Macademia. A Macademia não é uma empresa subsidiária ou alguma outra empresa que faz jogos à parte, como é o caso da Game Freak, que cuida de Pokémon, por exemplo. Mas ela foi catalogada como uma espécie de segunda identidade da DBSoft para lançar jogos adultos no mercado. E eu sei que isso parece estranho, mas já já vou dar maiores detalhes. E até mesmo para a época, essa empresa era bastante nebulosa, pois ninguém sabia de nada ou se conhecia alguém que trabalhava lá. Eles simplesmente lançavam jogos e pronto. E por falar em jogos, eles têm 3 jogos lançados, 2 que foram para o mercado e o outro nas mãos da polícia japonesa. Os jogos que foram para o mercado são Don Juan, onde você tem como objetivo de conquistar uma mulher jovem para ter uma noite com ela, e eu não preciso entrar em maiores detalhes o que acontece depois, e o outro é 177. E ambos os jogos são catalogados na categoria Bishoujo, que na época era um gênero de jogos adultos focados em ter o tal ato com uma mulher jovem e maior de idade. Ok, Luquita, mas e esse 177 significa o quê? Vamos lá, agora vem a bomba. O número 177 não é aleatório. A origem desse número é diretamente ligada ao Código Penal japonês. E caso você não tenha entendido por estar em inglês, eu irei falar de forma censurada, que é referente ao crime de intimidade forçada com alguma pessoa que é maior de 13 anos. E antes que você me pergunte, sim, o jogo 177 é um jogo que aborda esse tema de uma forma completamente doentia, tanto que eu me recuso a baixar esse jogo e demonstrar ele. Então vamos pegar imagens da internet mesmo só para ilustrar o que eu estou falando. E é claro, eu preciso apresentar para você os personagens desse jogo. A vítima do jogo é a mulher chamada Kotoi Saito, que é uma mulher de 21 anos e que trabalha em uma multinacional de informática. E como ela é uma mulher japonesa, ela trabalha igual uma condenada e acaba saindo tarde do serviço todos os dias. E quando eu digo tarde, é tarde da noite mesmo, beirando até passando a madrugada. E como toda mulher, ela fica assustada ao ter que andar até a casa dela por motivos óbvios, e esse jogo faz questão de exaltar isso. O manual do jogo acaba falando que ela também namora um rapaz chamado Akira Shindo, que não é o cara que faz o que faz com ela. O Akira é apenas um cara normal. O que me deixa assustado de forma bizarra nos detalhes é que no começo do jogo, a tela de intro é a Kotoi de costas, e quando você inicia o jogo, ela começa a correr desesperada do protagonista desse jogo, que por falar nesse verme filho da p...
é um rapaz chamado Hideo Ouchi, que é um cara de 26 anos e um otaku viciado em mangás, que trabalha numa fábrica de automóveis. O hobby dele é andar tarde da noite até lojas de conveniência só para ler mangás, além, claro, de ter habilidades sociais nulas. E que era algo mais repudiável sobre ele, segundo o próprio manual do jogo, o Hideo não quer machucar outras mulheres, e sim apenas a Kotoi. Que pariu, que jogo de degenerado do vai se... E já que eu tô no inferno, o jeito é abraçar o tinhoso, então bora falar do objetivo do jogo. O Hideo precisa chegar até a Kotoi e traumatizar ela pro resto da vida. Mas para isso, Hideo precisa desviar de pedras e cachorros. E a cada vez que ele chega na Kotoi, ele tira uma peça de roupa dela. E quando acaba tirando tudo, tem o tal ato que todo mundo sabe o que é. E durante esse ato, o jogo incentiva a levar a Kotoi até o ápice. E aí tem duas coisas que podem acontecer. Se Hideo fracassa, ele acaba sendo preso. E se ele consegue alcançar o objetivo, ele se casa com a sua vítima. Que pariu. E é claro que um jogo tão doentio assim chamaria a atenção da mídia e também das autoridades, pois até o Japão tem seus limites. O primeiro grupo de pessoas que repudiaram esse jogo foram as ONGs que lutam pelos direitos das mulheres. Mas além dos motivos óbvios, o jogo era comercializado para todas as idades. Eu nem preciso dizer que tem mães nessas ONGs, né? E caso você não saiba, lá no Japão, você vender jogos ou qualquer outro tipo de material adulto para um menor de idade é crime. Ainda mais sobre um tema que muitos menores sequer têm a noção do que significa e poderia até mesmo crescer achando isso completamente normal. E o outro grupo que também se irritou foram os políticos, que por conta desse jogo eles queriam banir o gênero bishoujo, mas o gênero acabou sendo reformulado e hoje em dia são o que chamamos de visual novel, que ficou bem mais leve. E teve mais um grupo que não gostou do jogo, a polícia japonesa. Assim que teve a repercussão do jogo 177 na mídia, a polícia investigou o Sadayuki Kuruya, que na época era o CEO da Ubisoft, e o motivo disso era que a empresa recebia de algumas pessoas misteriosas jogos com temáticas criminosas envolvendo tal ato, e esse grupo tinha o curioso nome de Macademia. E durante o seu interrogatório, Sadayuki disse que tinha recebido o jogo e a capa dele, que é um detalhe bem importante que já vamos abordar também. Além disso, ele também comentou que tinha jogado um 177 antes de publicar, e conforme a investigação foi avançando, foi constatado que a Macademia tem ligações diretas com a Ubisoft, sendo a mesma empresa, mas com outro nome para divulgar jogos adultos. E durante essa mesma investigação, a polícia descobriu duas coisas. A primeira delas é a versão original do 177. Sim, essa versão horrenda que eu acabei de falar é a versão censurada, se é que eu posso falar desse jeito. Na versão original, tudo é praticamente normal. Só que ao invés de você casar com a Kotoi, o Hideo colocava ela para dormir para sempre da forma mais brutal possível, o que por motivos óbvios eu não posso mostrar aqui nesse vídeo. E sabe a capa do jogo, que inclusive é essa daqui? Pois é, essa foto foi tirada de uma mulher lá na cidade de Tóquio sem a autorização dela. A foto foi tirada por dois rapazes que, além de ter tirado a foto dessa moça, ainda por cima a agrediram, ao ponto de quebrar o nariz dela. E é nesse ponto a gente já acaba percebendo que só tem maníaco ligado com a Ubisoft. E além disso, você se lembra que quando estávamos conversando sobre a história da Macademia, eu comentei que um dos jogos lançados acabou na mão da polícia? Pois é, o nome do jogo é 225, e assim como 177, ele também é sobre um artigo do Código Penal japonês, e segundo os portais da época, compartilhava a mesma gameplay de 177, já que o artigo também fala sobre algo muito parecido, mas a diferença é que no lugar da Kotoi era uma criança, e a polícia investigou quem que estava por trás do 225, mas não encontraram ninguém na época, e de forma honesta, eu não sei se foi incompetência da polícia, ou se alguma outra coisa acabou rolando, pois durante esse mesmo período, o Japão estava tendo uma crise social, onde um grupo de ultranacionalistas estavam fazendo atrocidades na vida real. E até para a época, a investigação concluiu de forma muito esquisita. Mas quem sabe algum dia a polícia acaba encontrando essas pessoas envolvidas. De toda forma, eu espero que você não procure ou baixe esse jogo. Esse conteúdo foi feito apenas para falar sobre o que era e o tipo de assunto que ele trata. Eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo, pois é um tema que o YouTube não gosta, e eu também não. Mas como recentemente está tendo uma ascensão de pessoas que estão dispostas a fazerem atrocidades dentro e fora da internet, resolvi criar esse vídeo para educar e mostrar repulsa com esse tipo de mídia. E antes de encerrar o vídeo, deixe a sua opinião aqui nos comentários, que ela é muito importante. Também olhe a descrição do vídeo, que tem o meu servidor no Discord, e entrando lá, você pode conversar comigo. No mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima.